Bora lá. Então vamos começar a nossa aula. Ah, deixa eu perguntar. Fizeram os exercícios semana passada? Alguma dúvida? Antes que eu inicie? Eu vou entender quem cala consente. Não, dúvidas? Sem dúvidas? Então, essa é a minha primeira aula, sabe? Então, tipo, eu não peguei esses exercícios, não. Mas se você tiver disponibilidade de mandar pra gente, pra mim no WhatsApp, eu agradeço, que aí eu posso resolver ele depois. Tá, Caio, esses exercícios estão todos lá no site. É assim, não são muitos, tá? Assim, não são tipo 10, 20, não. São poucos exercícios. Eles estão todos no site, junto com as aulas, com a gravação das aulas. E estão no final dos slides. Eu deixo os exercícios todo no final de slide. Dá uma olhadinha lá. Se você não conseguir, manda um recadinho no WhatsApp, que daí eu junto tudo e mando. Beleza? Tá certo, beleza. Mais alguém é novo por aqui? Zero dúvidas. Legal. Então vamos lá. Vamos começar nossa aula hoje. Preciso da participação de vocês bem bastante. Porque hoje vai ser aquela aula que vocês vão me falando e eu vou escrevendo, tá? Estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Então, por enquanto vai ficar assim. Eu sei que é um pouco pequeno, mas no decorrer eu vou colocar no modo apresentação, porque hoje eu vou precisar de vocês. Vou usar o PowerPoint como quadro, tá? Então, olha o nosso assunto hoje, termos essenciais da oração. Então, hoje nós vamos ver sujeito e predicado. Não é um assunto difícil, com algumas poucas dicas a gente dá conta desse assunto, tá? Essas questões elas vão aparecer dentro do texto, de forma que às vezes desconfunda vocês, tá? Então, durante os exercícios, nós vamos ver como cai isso na prova. Importante saber aqui conjugação verbal e as classes gramaticais que a gente já conversou esses dias atrás. Quem for novo por aqui, acho que foi a aula 2 sobre classes gramaticais, substantivo, verbo, pronome, numeral e assim por diante. Então, recupera lá para se familiarizar, para relembrar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o sujeito, pessoal. Olha lá. Olha nessa frase. O menino pegou a bicicleta. Eu vou trabalhar com vocês um método que eu uso para classificação de frases, desde as frases mais simples até as frases mais complexas, e também para encontrar sujeito e verbo. Sujeito é aquele que faz a ação, é aquele que está presente e que manda no verbo. Vamos lá. O menino pegou a bicicleta. Qual é o verbo, galera? Pegou. Pegou. Muito bem. Quem pegou? Menino. O menino. Então, o menino é o nosso sujeito, é ele que faz a ação. O sujeito é o menino. Qual dessas duas palavras é a mais importante? O ou menino? Menino, não? Menino. Então, quando eu olho, e sempre vai aparecer essa pergunta: qual é a palavra mais importante do sujeito? A palavra mais importante eu vou chamar de núcleo do sujeito. Ela que guarda o sentido principal. Quer dizer, eu posso trocar o que tiver em volta dela, mas ela vai me dar o sentido mais importante. E qual a classe gramatical dessa palavra menino? Alguém lembra? É verbo? Desculpa. Substantivo? A classe gramatical da palavra menino. Alguém já respondeu também. Substantivo? Substantivo. Então, nós temos aqui, nesse sujeito, nós temos o núcleo, que é a palavra menino, e nós temos um único núcleo, um único substantivo. Quando eu tenho dentro do substantivo uma única palavra, que é a mais importante, um único substantivo, eu vou dizer que eu tenho um sujeito simples. Aí, facinho tudo. Tá? Esse sujeito é um sujeito determinado simples. Por que ele é determinado? Porque ele está aqui para eu ver. Tá? Quando eu consigo achar, eu consigo enxergar ele, ele é um sujeito determinado simples. Beleza? Para vocês aqui. Isso, legal. Vamos continuar então.
Aqui, ó, segunda sentença para nós. O jardineiro mora na esquina. Qual é o verbo? Mora. 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 Quem é que mora? O jardineiro. O jardineiro. Jardineiro. Então, o jardineiro é o meu sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Qual que é a palavra mais importante? Jardineiro. Um núcleo. Um núcleo substantivo. Sujeito simples. Isso. Sujeito simples. Bem facinho até aqui, bem tranquilo, tá? E o resto? O resto, espera aí que a gente vai conversar sobre o resto da sentença depois. Essas frases que a gente começa aqui são frases muito simples. Dificilmente vai aparecer uma frase tão simples na sua prova. Então, vamos tentar deixar um pouquinho mais complexo. Olha lá. Macapá vem sofrendo com a falta de energia elétrica. Qual é o verbo? Sofrer. Está escrito sofrer aqui? Ah, sofrendo. Sofrendo. Só sofrendo? Ah, perdão? Vem, Só sofrendo? Só sofrendo é verbo? Ah, não, falta também. vem sofrendo. Isso, vem sofrendo. Então, eu tenho aqui uma locução verbal. Mas, professora, o que é locução verbal? Quando eu tenho dois verbos, tá? Vem sofrendo. Se fosse para eu pensar o significado é sofrer, como a colega falou logo no começo, né? A primeira resposta. Então, toda vez que eu tenho a locução, eu tenho duas ou mais palavras com o valor de uma. No caso do verbo, eu tenho um verbo conjugado e outro chamado verbo nominal, porque ele termina em NDO. Ele poderia terminar em NDA também, tá? Se fosse outro verbo, é claro. Então, quando eu tenho dois verbos juntinhos assim, eu tenho uma locução verbal. E a locução verbal, pessoal, ela tem valor de verbo. Então, quando você precisar identificar, você vai identificar esse conjuntinho aqui. Os dois com o valor de um verbo, tá? Muito bem. Quem que vem sofrendo? Macapá. 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 Olha lá. Macapá é o sujeito. Então, o sujeito não precisa ser pessoa, pode ser qualquer substantivo. Aqui a gente tem um nome próprio, que é Macapá, e ele serve como sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Qual que é a palavra mais importante do sujeito? Macapá. Macapá. Ah, não tem outra, professora? Exatamente, não tem outra, tá? Então, eu ainda tenho um sujeito simples aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui poderia ser qualquer substantivo. Simples, comum, próprio, enfim, qualquer um, tá? Assim, por que falta também não entra como verbo, no caso? Porque aqui não é o verbo faltar, é o substantivo falta. Ah, entendeu. Entendeu? Se você não vier na aula, você ganha uma falta. Então, é o mesmo sentido, que é o nome da coisa, né? Sim, entendi. Entendeu? Obrigado. Então, vamos adiante. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui no chat. Não. Trump e Biden disputaram as eleições nos Estados Unidos. Qual é o verbo? Disputaram. Disputaram. Quem? O Trump e o Biden. Trump e Biden. Trump e Biden. Mais um detalhe, pessoal, para achar o sujeito, eu sempre pergunto antes do verbo. Eu tenho que perguntar aqui, ó. Quem disputaram? Quem disputou? Quem vem sofrendo? Você faz a pergunta aqui. É muito importante saber o lugar de fazer a pergunta. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Muito bem. Qual que é o núcleo desse sujeito? Quais são as palavras? Hã? Disputaram? Não. O sujeito é o quem. Vamos fazer a pergunta de novo. Quem disputou? Perdão. Uhum. É Trump o Trump e o Biden. Então, o núcleo tem que estar dentro dessa resposta. Então, Sim, qual que é o núcleo? o Trump e Biden. Só que Trump, vírgula Biden, né? Biden. Isso, legal. Então, eu tenho agora dois substantivos no núcleo do sujeito. Quando eu tenho dois substantivos, sim, separadinho, eu tenho um sujeito composto. Composto por quê? Porque ele é formado por mais de um substantivo. Eu poderia dizer o seguinte, e não importa, pessoal, se esse
substantivo está no singular ou no plural. Eu poderia dizer margaridas, rosas, orquídeas, hortênsias. São flores maravilhosas. Então, todo esse conjunto de palavras seria o meu sujeito. Margaridas, rosas, orquídeas e hortênsias. Tudo isso é núcleo do sujeito. Então, seria também um sujeito composto. Não porque as palavras estejam no plural, mas porque é mais de um núcleo, tá? Então, aqui só deixei destacado, só para vocês não esquecerem, que o sujeito é, em geral, formado por substantivo, tá? Então, nós vamos ficar de olho nos substantivos. Cadê minhas coisas de grifar aqui? Não. Vamos continuar. Vivemos como se não tivesse amanhã. Agora ficou um pouquinho diferente. Qual é o verbo? Vivendo. Vivemos. Vivemos. Quem vivemos? Nós. 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 Está escrito ali? Não, ele tá escondido. Ele está escondido. Ele está ali oculto. Está guardadinho. Mas nós conseguimos saber que, apesar de não estar escrito, esse nós, ele está escondido atrás do vivemos. A gente diz assim, ó, eu sei que ele está ali pela desinência verbal, que é esse pedacinho aqui que eu acabei de destacar, tá? Então, tá escrito nós? Não. Mas eu consigo entender, o nós está brincando de esconde-esconde, ele está oculto. E eu consigo saber ele por conta da desinência do verbo. Qual é o núcleo do sujeito? Nós. Tá escrito ali? Perdão? Ele não está escrito ali, certo? Ah, daí não tem um núcleo. Aí não tem o núcleo. Ah, bacana. Entendeu? Eu consigo saber, mas ele não está escrito. Então não tem núcleo. Está escondido, não tem núcleo, eu vou dizer que ele é um sujeito oculto. E ele pode levar esses nomes todos que estão aqui embaixo, ó, que eu coloquei para vocês. Oculto, elíptico, implícito, subentendido ou desenencial. Tá? Tudo isso é a mesma coisa, a mesma designação. Vamos treinar mais um pouquinho. Deixei a panela no fogo por muito tempo. Qual é o verbo? Deixei. Deixei. Quem que deixei? Eu. Eu. Tá escrito ali? Não. Não. Qual é o núcleo? Não tem. Não tem, porque não está escrito. Então, olha lá, sujeito oculto. Tá? Então, vejam, o sujeito oculto, ele não está escrito, mas eu consigo saber quem é. Eu consigo saber tanto pela desinência verbal ou pelo contexto. Porque em alguns momentos vai aparecer para nós um contexto. E aí sim, eu já respondo aqui as perguntas do chat. Então, às vezes, aparece no contexto, né? Alguma coisa assim. Simone lavava roupa, limpava a casa, fazia suas atividades todo dia. Cansava sempre das mesmas atividades. Veja, eu estou num texto, tá? Estou dentro de um texto. Então, Simone limpava a casa, fazia suas atividades. Ponto. Cansava todos os dias. Então, esse cansava, quem é que cansava? A Simone. Eu consigo saber quem é. Então, só tomem cuidado quando estiver dentro do texto. Quando estiver na frase, nesse caso é sujeito oculto também. Por que que é oculto? Porque ele não está dentro da mesma frase, ele não está escrito lá. Mas eu consigo saber pelo contexto. É por isso que ganha o nome também de elíptico. Elíptico é uma coisa que está citada lá atrás e você retoma. Tá? Então, veja. Tem que prestar atenção no contexto. E quando tiver só a frase, aí não, né? Deixa eu responder aqui. O que é desinência mesmo? Enzo, desinência é o finzinho do verbo. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Desinência é esse pedacinho aqui que te diz se é singular, se é plural, tá? Se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Isso é desinência verbal. Não. Conjugação é assim, ó. Conjugação eu tenho os verbos terminados em ar,
em er, em ir. Isso é conjugação, é o finalzinho dos verbos no infinitivo. Ó, a conjugação aqui você vê pelo e, tá? Esse pedacinho aqui vai te dizer a conjugação. Professora, Oi. pode voltar rapidinho no slide anterior? Coisa básica, rapidinho. Só porque eu quero anotar uma coisinha. Esse? Isso, muito obrigada. Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas aqui, tá? Se quiser sair, já pode, já. Tá tudo bem, eu já consegui. Obrigada. Por nada. Enzo, quando a gente for falar sobre derivação, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte, tá? Mas o que precisa saber? É o finalzinho do verbo, tá? Mas se colocasse vivemos, estaria errado? A pergunta da Débora, deixa eu ver. Se colocasse vivemos onde? No núcleo do sujeito? Essa é a sua dúvida, Débora? Isso, estava errado. Estaria errado. Porque ele não tem núcleo. Ele não tem. É assim, ó. Pensa que o sujeito tem que estar escrito para ele ter núcleo. Se não tiver escrito lá, mesmo que você entenda pela desinência verbal ou pelo contexto, aí não tem núcleo. Para ter núcleo, tem que estar lá escrito. Tá? Mais alguma dúvida? Ótimas perguntas. Joia. Então, vamos continuar com os exemplos. Aqui a gente já foi. Importante o nome dos... tá. Agora, vamos complicando devagarinho, né? Aqui, ó. Precisa-se de tradutor juramentado. Qual é o verbo? Precisa-se. Precisa-se. Tá. Guarda esse C aí no seu coração, tá? A gente já vai conversar sobre ele. Quem precisa-se? Eles? Eles? Poderia Oi? ser o promotor de justiça? Não sei. Poderia ser a empresa? Sim, Sim. Poderia ser elas? acho que sim. Sim. Então, tudo isso junto poderia ser. Nossa. Então, Então, o que acontece? A gente não consegue determinar quem é o sujeito, que poderia ser muita coisa, poderia ser muitas pessoas, poderia ser eles, elas, qualquer um. Por que poderia ser qualquer um? Porque eu tenho a presença desse C aqui. Essa construção, pessoal, verbo na terceira pessoa, seguida da partícula C, indica para mim que eu tenho aqui um sujeito indeterminado. Quem que é? Não sei quem que é. Porque quando eu uso essa estrutura, verbo na terceira pessoa mais a partícula C, eu quero indeterminar o sujeito. Eu não quero que ninguém saiba quem ele é. Então, não tem o quem, não tem núcleo. É um tipo de sujeito indeterminado. Professora do céu, o que é isso? Como que eu vou saber? Então, aqui eu vou apresentar para vocês os 3 casos de sujeito indeterminado. O primeiro é verbo na terceira pessoa do singular mais partícula C. Esse C aqui, ele tem um nome muito bonito. Vou até escrever aqui na frente, ó. Só o C, tá? O C se chama índice. Opa, vamos arrumar aqui. De indeterminação do sujeito. Olha como faz todo sentido. Esse C, ele chama índice de indeterminação do sujeito, por quê? Porque ele vai juntinho do verbo aqui para eu indeterminar, para eu não deixar claro que sujeito é esse. Ainda não, Pamela, é a próxima, tá? As frases que envolvem clima, tempo, temperatura são as próximas, tá? Então, esse aqui nós vamos devagar porque precisa prestar atenção. Você fala assim, professora, mas se fosse precisa de tradutor juramentado, o precisa sozinho ia ficar estranho aqui. Eu preciso escrever precisa ser.
Isso aqui a gente encontra muito em placa, né? Em anúncio, tá? Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Esse é o nome da classificação do sujeito. Como é que eu vou saber? Eu preciso entender que esse verbo está na terceira pessoa e esse ser, essa construção ela é proposital, para esconder o sujeito, para indeterminar ele. O pronome oblíquo. Ele é pronome oblíquo também, peraí. Ótima pergunta. Então, vamos pensar assim, ó. Eu olho para as palavras e eu posso ver duas coisas, pelo menos. A morfologia e a sintase. A morfologia é quando eu classifico a palavra sozinha, independente do contexto que ela está. Então, se eu olhar só a palavrinha ser, é um pronome. Ponto. E aí o pronome tem toda a classificação. Mas se eu olho ser ligado a um verbo da terceira pessoa, esse mesmo ser é índice de indeterminação do sujeito. Porque eu estou olhando ele dentro da frase. E dentro da frase eu olho a sintase. Fora da frase isolada eu olho a morfologia. Então a mesma palavra tem duas classificações. Depende como eu estou olhando. Certo? Débora, muito bom. Se fosse preciso, aí seria no caso do eu, sujeito oculto. Perfeito. Uhum. Se fosse preciso, a pergunta da Débora é muito boa. Se ao invés de precisa, tivesse escrito preciso de tradutor juramentado. Aí seria sujeito oculto que a gente viu no slide anterior, que é o mesmo caso do vivemos e do deixei. Ótimo. Podemos prosseguir? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Falaram que o bandido foi ali. Qual é o verbo? Falaram. Falaram. Quem falaram? Eles, elas. Eles, elas, o vizinho, a fofoqueira, né? Qualquer pessoa. Então, gente, esse falaram aqui, ele está na terceira pessoa sem o ser. E eu não tenho nenhuma referência anterior. Eu não tenho um texto, não tenho uma frase antes dele. Então, aqui vai morar uma diferença bem importante entre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Aqui eu não tenho quem, aqui eu não tenho núcleo do sujeito, e aqui eu tenho o sujeito indeterminado. Quando eu tenho verbo na terceira pessoa sem referência anterior, o sujeito é indeterminado. Quando eu tenho verbo na primeira ou na segunda pessoa sem referência anterior, eu tenho sujeito oculto. Percebam que aqui é nós, primeira pessoa, o slide anterior. Primeira pessoa do plural. Percebam que aqui é eu, primeira pessoa. E percebam que aqui é falaram, terceira pessoa, eles, elas. Tá? Então, quando eu mexo com verbos na terceira pessoa, eu estou trabalhando com sujeito indeterminado. Lembrando que eu não posso reconhecer quem é. Porque se eu reconhecer pelo contexto, aí é sujeito oculto. Se eu não reconhecer, é sujeito indeterminado. Mesmo ele estando em terceira pessoa, né? Uhum. Se tiver referência anterior, se eu conseguir identificar, mesmo ele não estando escrito, tá? Aí é sujeito oculto. Agora, se eu não consigo, a frase está igual eu coloquei para vocês ali, não tem nada antes. Aí é sujeito indeterminado. Por causa do gênero? Não, por causa de ser terceira pessoa mesmo. Tá? Por causa... É esse o ponto. Você vai pensar ali, frases sem contexto nenhum. Primeira e segunda pessoa, sujeito oculto. Terceira pessoa, sujeito indeterminado. Mais para frente tem uma tabelinha, tá, gente? Que eu coloco essas observações que eu tô falando para vocês agora. Tudo certo até aqui? Prof, Oi? e se ele no precisa, se fosse precisamos? Aí seria sujeito oculto. Porque a primeira pessoa, precisamos é nós. Primeira pessoa do plural. Ah, sim. Entendeu? Aí é uma questão de número mesmo, tá, gente? É só encontrar qual é a pessoa. A frase está solta, primeira e segunda pessoa, sujeito oculto. Frase solta, terceira pessoa, sujeito indeterminado.
Andressa, sempre que não tiver uma referência, tá? Que não tiver uma historinha por trás, um texto, uma frase por trás. Se tiver do jeito que está ali, solto, sem referência nenhuma, aí sim, sujeito indeterminado. Pode levar essa regra para você. Pensa assim, gente, isso aqui é frase de fofoqueira. Ó, falaram, fofoqueiro e fofoqueira, né? Porque tem os dois. Falaram. Sabe aquela pessoa que chega assim, ó, falaram um negócio de você. Ela não quer te contar quem é o sujeito. Por isso que é indeterminado. Perguntaram por você, mas não quer te contar quem que é. Sujeito é indeterminado. A pessoa sabe, mas você não. Tá? Então vamos prosseguir. Pera, me perdi. Como eu acho sujeito oblíquo? Eu não falei de sujeito oblíquo. É pronome oblíquo, Ellen. Estava falando de tipos de pronome, que é o se, o lhe, o, a, vós, esses tá? Não se preocupa com classificação de sujeito. Desculpa, de pronome. A gente vai se preocupar só com classificação de sujeito. O único pronome com que você vai se preocupar agora é o pronome se. Se. Se aparecer o pronome se, aí você tem que ficar de olho. Provavelmente vai ser sujeito indeterminado. Você achou, Ellen? Tem algum caso que aparece ser e não é sujeito indeterminado? Tem. Partícula apassivadora. Ai, O carro foi vendido pelo gerente. Vendeu-se o carro. faz sentido. Mas aguenta lá. Nem pensa nisso agora. Tá? Aí a gente tem que ver com que tipo de verbo que vai. Aí nós temos que relembrar verbo transitivo, intransitivo, bitransitivo. Então, um de cada vez. Então, vamos continuar aqui. Pessoal, então, sujeito indeterminado são 3 casos. Verbo na terceira pessoa mais o se, verbo na terceira pessoa do plural sem referência e frases de sentido geral. É proibido entrar sem máscara. Então, aqui, eu tenho o verbo ser, tá? Eu nem vou preencher essa parte aqui, ó, porque essa é uma frase de sentido geral. É proibido entrar sem máscara, é necessário o uso de máscara. Amar é um sentimento universal, sorrir traz felicidade. Então, são frases de sentido geral. E aí eu estou falando de infinitivos impessoais. A gente não precisa saber disso, tá? É uma coisa assim, sabe? A veia esquerda da asa da mosca azul, que é um negócio extremamente específico, então eu não preciso saber de infinitivo impessoal. Você precisa entender o quê? Frases de sentido geral. Olha lá, é proibido. Professora, desativaram teu som. Voltou? Voltou. Às vezes fui eu mesma, gente, eu sou meio atrapalhada. Não, apareceu uma notificação de que alguém mutou seu som. Ai, que estranho, que medo. Mas vamos continuar. Aí vocês gritam aí, porque eu não consigo ver as 2 telas ao mesmo tempo, se eu ficar muda de novo. Então, essas frases de sentido geral, sujeito indeterminado. E nós vamos ver hoje alguns macetezinhos. Então, quando você vê a frase começando com o verbo no infinitivo, ou é bom, é proibido, é permitido, esse tipo de construção, não precisa nem pensar muito. Sujeito indeterminado. Ô, Ana, no caso, é do verbo ser, é isso? Isso, o verbo ser. Essa construção aqui, ó, ela chama infinitivo impessoal. Então, se a gente tiver que colocar o verbo, a gente vai colocar aqui, é. Quem é? Não sei quem é. Eu não posso dizer quem é? É proibido. Eu não posso responder isso. Porque essa é uma construção especial. É bom, é proibido, é necessário, é permitido, tá? Essa pergunta estaria numa prova, com esses casos especiais que eu estou te dizendo, Débora. Nesse Porque caso, já não tem pegadinha sujeito. geral.
Não tem núcleo também, né? Não. Só vai ter núcleo, sujeito simples e sujeito composto. O Certo. restante nenhum. Como assim, Cauane? Não pode usar pessoas? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Tipo, é proibida a entrada de pessoas? Assim? No verbo usar. Usar? Faz um exemplo para mim, Cauane, que eu não estou entendendo muito bem. É que esses casos aqui, gente, esses 3 casos que eu estou mostrando para vocês, a intenção do escritor é realmente que não apareça, ele quer indeterminar, ele não quer dizer, ele não quer que esse sujeito seja identificado de forma nenhuma. Essa é a definição de sujeito indeterminado. É aquele sujeito em que propositadamente o autor não quer que ele seja identificado, o autor do texto, o autor da frase. Tá? Então, eu poderia colocar pessoas no sentido assim, não sei se eu entendi sua pergunta, Cauane, daí você me fala. Pessoas, a entrada de pessoas sem máscara é proibida. Isso poderia acontecer. Só que daí ia ser uma outra frase, certo? Não ia ter essa estrutura. Então, o que você vai ter que pensar aqui? Esses 3 casos, tem que guardar na memória. E aí, daqui a pouco, eu tenho uma tabelinha para vocês lembrarem dessa situação do é proibido, é bom e etc. Porque é uma estrutura muito comum, tá? É uma estrutura muito comum e cai em vestibular, cai em prova de concurso, poderia cair uma charge, né? Tá lá na parede. É permitido entrada de máscara. Tem algum contexto ali, por exemplo, alguém brigando, alguém procurando máscara, e te perguntar assim, quais os sujeitos que são permitidos entrar? Não ia ter sujeito. Tá? O sujeito aí é indeterminado, pensando na construção gramatical. O entrar também seria verbo. Muito bem lembrado, Débora. Ó, vamos pensar nessa frase aqui de novo com a observação da Débora, que foi muito boa. Pessoal, eu tenho uma frase aqui, com um verbo aqui e um verbo aqui. Esse verbo entrar, ele tem valor de nome. É um verbo nominal. Os verbos que são do particípio, do gerúndio e do infinitivo são verbos nominais. Ele é verbo, mas ele vai ser lido como um nome ali, na construção da frase. Em que momento que eu vou entender ele como verbo? Quando eu olhar lá para as orações subordinadas e as coordenadas. Aí eu vou me preocupar com ele. Mas quando eu estou falando em sujeito e predicado, não, eu vou olhar para ele como se ele fosse um nome, como se ele fosse qualquer outro substantivo. Tá? Ele também é verbo, mas tem valor de nome. Então, quando eu vejo locuções verbais, por exemplo, que foi aquele caso do vem sofrendo. Eu vem sofrendo, deixa eu achar ali. Aqui, ó. O vem sofrendo. O sofrendo aqui, ele também tem valor de nome. Ele termina no particípio, em NDO. Então, eu vou ter que... Por isso que eu vou ter que olhar as 2 coisas juntas, o vem e o sofrendo. Porque esse cara aqui, ele tem valor de nome. Tá? Então, assim, mesmo que tenha mais de um verbo na frase, quando você estiver olhando para sujeito e predicado, principalmente para sujeito, você vai olhar só o verbo principal, o verbo que te dá mais valor. E essas expressões, né? É proibido, é permitido e etc. Tá? Mas muito bem colocado, Débora, muito bem lembrado. Mais alguma dúvida, gente? Posso prosseguir? Quando vocês não falam nada, eu entendo que eu posso. Olha lá. Aí vai o caso que alguém me perguntou aqui sobre clima, né? Ó, choveu no Pantanal. Qual que é o verbo? Choveu. Choveu. Então, choveu. Quem choveu? A chuva, professora, vai dizer que você não sabe. Eu sei que é chuva, mas não está escrito lá, certo? Esse choveu, ele é um verbo de uma categoria especial. Ele é fenômeno da natureza. Tá? Quando eu tenho verbos que indicam fenômeno da natureza, como chover, relampejar, nevar e assim por diante, a oração é oração sem sujeito.
ou sujeito inexistente. Porque não faz muito sentido eu dizer quem choveu. Todo mundo sabe que é a chuva, tá? Então, aí, alguém tinha me perguntado antes, eu falei que era a próxima categoria. Então, agora a gente tem oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Gente, atenção! A gente viu primeiro sujeito oculto, que é aquele que eu consigo saber pelo contexto ou pela desinência verbal. Sujeito indeterminado, que é aquele caso que propositadamente o autor esconde. E agora eu estou vendo oração sem sujeito. Tá? Então, são 3 categorias, 3 classificações de sujeito que nós precisamos prestar atenção. Nós temos que fazer bastante exercício para praticar. A chuva choveu, né? Então, a chuva não é sujeito porque não está escrito aqui. Continuando. Faz 2 meses que moro aqui. Nós temos aqui uma oração composta, tá? Tô analisando essa primeira parte aqui. Faz 2 meses. Qual é o verbo? Faz. Faz. Quem faz? Perdão? Quem faz? Não sei. Não sei, né? Não dá para saber. Então, esse verbo, ele indica tempo, certo? Quando indica tempo, mesma coisa, oração sem sujeito. Então, quando o Caio respondeu assim, não sei. Fica claro, né, Caio? Não sei, não dá para saber, eu tô falando de tempo. Se eu disser assim, faz 30 graus lá fora, também não dá para eu saber. Quem que é o sujeito? Quem faz? E aí, gente, não inventa. Não tenta colocar esse quem, essa pergunta, quem ou o que, depois do verbo. Você vai achar o verbo principal da frase e sempre conversa com ele. Mas para achar o sujeito, eu pergunto antes. Tá? Quem faz? Não sei. Se achar o sujeito depois do verbo, eu ia achar eu, né? No caso de moro, né? Isso, aí já virou uma confusão. Aí você já se lascou todo. Exato. Tá? Porque as perguntas que eu faço depois é para achar objeto direto e objeto indireto. Isso existe. Conversar com o verbo depois. Quando eu tinha um professor de português lá no ensino médio, que ele me dizia assim, primeiro pergunta antes, sujeito. Depois pergunta depois, objeto. Como se fosse um mantra. Aí você grava na sua cabeça. Toda vez que eu fizer a pergunta quem ou o que antes do verbo, como assim? Ana comeu bolo. Quem comeu? Então, isso é pergunta antes do verbo. Eu tenho o verbo, pergunto antes. Sempre que eu fizer a pergunta antes, eu acho o sujeito. Quando eu faço a pergunta depois, eu acho o objeto. Então, olha lá o que a questão está te perguntando. Está te perguntando sujeito? Pergunta antes. Está te perguntando objeto? Pergunta depois. Tá? É chato esse exercício que eu estou fazendo com vocês aqui toda vez. Às vezes a gente nem preenche os itens que eu coloquei. Mas é para a gente ir treinando, tá? O que eu tenho que perguntar. Então, vamos continuar aqui, Verbo é faz. Opa! O verbo indica tempo ou temperatura. Oração sem sujeito. Tá? Toda vez que eu tenho um verbo de fenômeno da natureza ou o verbo fazer indicando tempo ou temperatura, oração sem sujeito. Vamos para o próximo. Há suspeitos na sala. Qual é o verbo? A. A. A do verbo haver. A com H e acento. Quem ou que há? Também não sei. Suspeito. Ah, Kathleen, te peguei. Quando você fala suspeito, você está olhando o que está depois do verbo, não é? Então, Ah, verdade. Primeiro pergunta antes, sujeito. Depois pergunta depois, objeto. Tá? Então, deu para entender aqui, né? Esse a, ele é sinônimo do verbo existir, tá? Ele significa existir. Existem suspeitos na sala. Esse a aqui, vocês guardem no coração de vocês. Deixa eu ver se eu tenho um coração aqui para nós colocar nele. Por quê? Porque ele vai ser bem importante. Ele nunca vai para o plural. Não tem coração. Ele nunca vai para o plural, independente se a palavra que vem depois dele é plural. Porque ele é um verbo impessoal. O que é impessoal? Não tem pessoa, não existe sujeito, tá? Então, guarda lá. Sujeito, oração sem sujeito.
Sujeito. Tá? Ou sujeito inexistente. Opa. Inexistente, não oculto. Né? Inexistente. Fenômeno da natureza a ver com sinônimo do verbo existir. Tá? Ó, se a frase fosse, os suspeitos estão na sala, o sujeito seria os suspeitos, o sujeito simples. Aí, beleza. Perceba que o exemplo da Andressa está muito bom. O que ela fez? Ela sumiu com o verbo haver, tá? Se eu posso retornar no slide 5, vamos lá. Posso? Tá aqui. O slide 5 é do sujeito indeterminado. Obrigada, era só para anotar que eu tinha esquecido. Tá, jóia. Depois eu mando para vocês, tá? Mas quem gosta de anotar, eu entendo, tem que ser meio na hora. Então, aqui, gente, tá o resumo do que eu falei, tá? Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto ou desinencial, tá implícito no verbo ou no contexto da oração. Sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais a partícula ser, ou verbo genérico e vago, tá? Sujeito inexistente, fenômeno da natureza, tempo, aqui eu vou colocar mais uma coisa, ó, tempo ou temperatura decorridos. Esqueci de colocar temperatura. E o verbo haver, significando existir. Tá? Essas são as condições, são as regras, né? Para os tipos de sujeito. Sim, moro aqui, o sujeito é eu, sujeito oculto. Isso aí, Anne, perfeito. São 2 frases. 2 orações, né? Certinho. Mais alguma dúvida? Vocês estão atentos, né? Não passa nada, assim que eu gosto. Posso ir adiante, gente? Mudar um pouquinho de perspectiva de assunto? Não, Carol? Tá bom. Espera um pouquinho. Caroline, quem que é essa gatinha do seu lado? Filha? Oi? Isso aí, vai assistindo a aula. A hora que você estiver lá no 3º ano, você vai explicar tudo para a professora. Começa no 3º ano o lance de sujeito. Só que eles não veem sujeito oculto e indeterminado com todas as regras, né? Então, vamos lá, vou continuar. Lembrando que depois eu entrego esses slides para vocês, tá? Não precisa se afobar muito, mas se quiser que eu volte, eu sempre volto. Deixa eu ver se tem mais alguma... Tá. Então, gente, agora a gente vai praticar um pouquinho, tá? Vamos classificar sem ter todas aquelas perguntas. Vamos lá. A ciclovia e a ponte caíram com a força das ondas. Qual é o verbo? Rapidão agora. Caíram? Caíram. Quem caíram? A ciclovia ponte. Qual tipo de sujeito? Composto? Composto. 2 núcleos, ciclovia e ponte. Isso aí. Eu te avisei. Qual é o verbo? Avisei. Avisei. Quem avisei? Eu. Eu. Qual é o sujeito? Simples. Sujeito simples. Um núcleo. Eu. Toma cuidado com o pronome aqui, tá? Não vai se confundir. Nós ajudamos na mudança. Qual é o verbo? Ajudamos? Ajudamos. Isso. Quem ajudamos? Nós. Nós. Qual é o sujeito? Simples. Simples. Olha lá, tá escrito aqui agora, tá? Se tivesse sem isso aqui, com qual sujeito que seria? Oculto. Oculto. Muito bem, perfeito. Fala-se muito da vida dos outros. Qual é o verbo? Fala. Fala. Qual é o tipo de sujeito?
Ele é indeterminado. Indeterminado. Isso, indeterminado. Sabe como é que vai aparecer na prova de vocês isso aqui? Sujeito indeterminado por índice de indeterminação do sujeito. Credo. Credo, que feio, né? Mas quanto Só pra indeterminado que complicar, tem? Hã? Só para complicar. Só para complicar, eles querem nomes completos, né? Ou sujeito indeterminado, ou tem um nome mais moderninho, mas é mais fácil de entender. Ah, o autor não pretende que o sujeito seja identificado. Mas daí sim, né? Se o autor não pretende que o sujeito seja identificado, ele é indeterminado. É bom viver o agora. Qual é o verbo? Ou oração sem sujeito, falei o contrário. Oração sem sujeito ou sujeito indeterminado? É porque eu tô falando de tempo. Então, Indeterminado. não Aonde sei. que tá falando de tempo? O agora. Gostei da sua dúvida. Já vou voltar nela. Segura aí. Olha as construções que eu falei para vocês que vocês têm que tomar cuidado, ó. É bom, é preciso, é necessário, é permitido. Quando eu tenho construções que me dão ideia de generalidade, de frases no geral. Vamos achar aqui o slide onde fala isso. Aqui. Olha lá. Verbo genérico e vago. Que são aquelas construções. É bom, é necessário, é permitido. Lembra da entrada de máscara lá, sem máscara? Cadê? Ok, faz sentido. É proibido. Então, ó, aí eu vou voltar na pergunta que eu não me lembro quem perguntou. Eu falei assim, mas entrar também não é verbo? Ele está no infinitivo, tem valor de nome. Olha lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa assim aqui. Ó, ao viver, infinitivo, tem valor de nome. E essa frase é geral, certo? É bom viver o agora. Você pode falar isso em qualquer momento, para qualquer pessoa, ela é geral. Então, aqui é sujeito indeterminado. Por isso que a gente precisa colocar todos juntos, né? Para a gente conseguir tirar a dúvida. Ó, esse agora aqui, ele realmente é um advérbio de tempo. Só que quando eu falei de tempo ou temperatura naquele momento lá, eu vou estar indicando mesmo mais objetivamente. Por exemplo, faz calor, então eu estou dizendo a temperatura. Faz 30 graus, é quente, eu estou falando temperatura. Faz 2 meses, faz 1 ano, é tarde, é cedo, eu sou mais precisa, tá? O agora, ele é meio grande ainda. Nessa frase, a minha ideia é mais geral, não é uma ideia específica. Deu para entender? Tempo ou temperatura com o verbo fazer, tá? Assim, para ir direto ao assunto. Aqui as frases do sujeito indeterminado são frases gerais. Quando eu estiver me referindo a tempo ou temperatura, é com o verbo fazer. Vamos fazer, deixa eu ver se tem mais exercício aqui para nós. Tem, olha lá. O MEC lançou... essa frase está errada. O MEC lançou o novo método de avaliação do Enem. É mentira, tá? É só exemplo. Qual é o verbo? Lançou. Lançou. Qual é o sujeito? O MEC. Simples. O Mac. O MEC. Tipo de sujeito? Simples. Simples. Com isso eu quero mostrar para vocês que qualquer coisa pode ser sujeito. Escureceu muito rápido no fim da tarde. Qual é o verbo? Escureceu. 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 Qual é o tipo de sujeito? Não tem. Era indeterminado. Indeterminado. Olha aqui de novo. Existem. Da natureza. Ok. Eu sei que confunde os nomes, por isso nós vamos praticar. Vive-se o sonho dos outros. Qual é o verbo? Vive-se. Vive-se. Qual é o sujeito? Não tem, né? Determinado. Indeterminado. Olha lá, partícula C, galera, ó. Quando, ó, dica.
quando a questão for sobre sujeito, e tiver a partícula C, não precisa pensar duas vezes. Sujeito indeterminado nele. Tá? Não fica criando problema. Ah, eu estou fazendo uma questão sobre sujeito. Porque a partícula C, ela pode ser um monte de coisa. Mas se a questão é sobre sujeito, ela vai ser índice de indeterminação do sujeito. Professor, como é que você sabe disso? De experiência de resolver prova. Tá? Então, não tenha medo. Deixaram a luz acesa sem necessidade. Qual é o verbo? Deitar. Deixaram. Qual é o sujeito? Eles. Eles. Terceira pessoa do plural, sem referência. Qual é o tipo de sujeito? Indeterminado? Oculto. Indeterminado. Determinado? Determinado. Olha aqui. Só arrumar aqui. Olha lá. Terceira pessoa do plural. Ah, ok. Agora vamos ver o vizinho dele aqui, ó. Deixei a luz acesa sem necessidade. Qual é o verbo? Eu deixei. Eu deixei. Primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira. Primeira. Então, que tipo de sujeito que é? Ele é oculto. Oculto. Olha lá. Conseguem perceber a diferença? Aqui é terceira pessoa. Professor, mas quem que inventou isso? Não podia ser tudo igual? Podia, mas inventaram. Então, vamos lá, vamos dar onda de quem inventou. Terceira pessoa, sem referência, sujeito indeterminado. Primeira pessoa, sem referência, sujeito oculto. É essa a diferença? É essa a diferença. Não tenha medo de ser feliz e colocar dessa forma. Tá? Dúvidas? Professora, Oi. você pode me explicar de novo inexistente? Posso. Tá bom. Eu vou deixar aqui na regrinha, tá? O sujeito inexistente são 3 casos especiais. Quando o verbo indicar fenômeno da natureza, como, por exemplo, o verbo nevar, o verbo chover, amanhecer, escurecer, anoitecer, tá? Então, o verbo tem que indicar fenômeno da natureza. Por exemplo, amanheceu às 3 da tarde. Tá? Uma bobeira da minha cabeça, mas amanheceu às 3 da tarde. Amanhecer é um verbo de fenômeno da natureza. Então, sujeito inexistente. Tá? Primeira regra. Segundo, tempo ou temperatura decorridos, que já passou. Com o verbo fazer. Deixa eu até colocar aqui, gente, para vocês não esquecerem. Ó, vou colocar entre parênteses, tá? É com o verbo fazer. Faz 30 graus lá fora. Faz. Milene, só desliga o seu microfone um pouquinho. Tá. Tá? Então, quando indicar tempo ou temperatura, sujeito inexistente. E o verbo haver como sinônimo do verbo existir. O que é sinônimo? Significa a mesma coisa. Ó. Há 72 pessoas na sala. Então, quer dizer, existe 72 pessoas na sala. Então, esses 3 casos aqui, ó, são casos de sujeito inexistente. Entendeu, Merline? Sim, prof. Obrigada. Então, tá já. Confunde, gente, eu sei. Tem uma dúvida no chat. Indeterminado por causa da partícula C, Kathleen, exato. É a partícula C que faz o sujeito ficar indeterminado. O que confunde aqui, gente, são os nomes, porque na cabeça de vocês, vocês vão olhar para as frases, e eu tenho certeza que vocês vão olhar e falar assim, o sujeito não está ali. Aí os nomes são tudo parecidos, ó, oculto, inexistente e indeterminado. Se você estiver conversando com uma pessoa, você às vezes até usa essas três palavras como sinônimos, não é? Mas para a gramática não são, tá? É só treinar. No final dos slides hoje, eu deixei um link, eu não fiquei copiando os exercícios, porque eu pego o exercício pronto, eu não crio exercício, tá? Porque vai muito tempo. Eu deixei um link que tem 30 exercícios de sujeito e predicado para vocês praticarem.
Então, aquela hora assim de madrugada, que você não tem nada para fazer, perdeu o sono, está pensando na vida, levanta, acessa o link e vai fazer exercício. Porque é só assim que a gente grava, é exercitando. Porque é nomenclatura, né? A regra, ela não é difícil. O que precisa gravar é o nome da regra, né? O nome da classificação. Vamos adiante, pessoal. Vamos falar um pouquinho de predicado. Primeira coisa que eu preciso saber é o que é sujeito e o que é predicado. Vamos lá. O menino pegou a bicicleta. Primeira regra, eu acho o verbo. Pegou. Quem pegou? O menino. Esse quem pegou o menino, aqui eu vou achar o sujeito. Primeiro pergunta antes, acho o sujeito. O sujeito aqui, o menino. Como que você faz para achar o predicado? Tirando o sujeito, tudo isso aqui que sobra é predicado, incluindo o verbo. Então, essa parte toda aqui, deixa eu arrumar. Olha lá, tudo isso que está circulado é predicado. Então, veja, até agora a gente viu classificação de sujeito. E vocês percebiam que eu só fazia a pergunta antes do verbo e lidava só com aquela parte antes do verbo, porque é sujeito. Então, para você localizar o predicado, você acha o sujeito, esquece ele e tudo que sobra depois do sujeito é predicado, tá? Inclusive o verbo que você achou que você usou para encontrar o sujeito. O verbo aqui é pegou e o predicado é pegou a bicicleta. Aí já vamos treinar encontrar núcleo de predicado. Núcleo de predicado é a palavra mais importante do predicado. Aí aqui é bem de senso mesmo, né? De feeling. Pegou a bicicleta. Qual que é a palavra mais importante? Pegou a ou bicicleta? Pegou. Pegou. Aí, então, pegou aqui, ó, é o núcleo do predicado, tá? Deixa eu achar uma coisinha aqui. É o núcleo do predicado, que é a palavra mais importante. E a gente precisa lembrar assim, ó. Quando eu estudo classes gramaticais, duas são as mais importantes. A primeira mais importante é o verbo. A segunda mais importante é o substantivo. Tá? Então, por isso que eu começo a fazer a minha análise sempre pelo verbo. E os verbos de ação são muito importantes. Pegar, andar, correr, movimentar, vestir, calçar, todos esses. Que você tem a ideia na sua cabeça que são verbos de ação. Então, olha, observa a frase. Quando você tiver verbo de ação dentro do predicado, você já vai olhar uma classificação diferente, já vai sair lá na frente, tá? Sempre olhe o verbo principal da frase, tá? Vamos lá. Segunda, ó, o jardineiro mora na esquina. Qual que é o verbo? Mora. Mora. Olá. Qual que é o sujeito? Jardineiro. O jardineiro. Jardineiro. Qual que é o predicado? Mora na esquina. Mora na esquina. E o núcleo é mora. E o núcleo é mora. Uhum. Perfeito. Tranquilo a identificação? Sim. Você fala assim, mas professora, essas frases são muito simples. São, gente, por enquanto são simples. A gente vai complicar elas mais para frente. Não hoje, em outras aulas. Mas para exercício de sujeito e predicado, as frases crescem porque as pessoas vão colocando acessórios nelas. Mas, em geral, são simples. Bom? Então, força aí. Continuando. Agora a gente vai ver a classificação dos predicados, já que nós conseguimos classificar. Ele leu 3 livros essa semana. Qual é o verbo? Leu. Leu. Quem leu? Ele. Ele. Qual é o predicado inteiro? 3 livros essa semana? Leu 3 Leu 3 livros da semana. Semana. Então, Ah, vou é colocar verdade. aqui, ó. Opa.
Peraí, deixa eu tentar copiar essa bolinha aqui, gente. Só um pouquinho. Não é uma bolinha, né? É uma elipse. Desculpa aí o povo da matemática. Então, eu vou deixar só marcadinho assim para vocês lembrarem, tá? Então, isso daqui tudo é o predicado. O núcleo do predicado, a palavra mais importante, qual que é? Leu. Leu. Eu. Leu. Presta atenção agora, usa o seu discernimento. Ler é um verbo de ação, de sentido ou de fenômeno da natureza? Ação. De ação, não é? A ação de ler. Então, toda vez que o núcleo do predicado for um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. Olha que moleza. Então, vou repetir. Toda vez que eu tiver um verbo de ação no núcleo do predicado, eu tenho um predicado verbal. Vamos ver outro exemplo. Salvaram a criança do afogamento. Qual é o verbo? Salvaram. Salvaram. Quem salvaram? Não tem. Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa. Qual é o predicado inteiro? Opa. A criança do afogamento. E o verbo? O que eu Não faço com ele? salvaram a criança do o fotogramante. Isso. Tudo isso daqui. É tudo. Mas, professora, pode ser a frase inteira? Pode. Por que que pode? Porque o sujeito é indeterminado. Não tem problema. Então, gente, não esquece o verbo, tá? Você esqueceu o verbo é igual usar máscara e deixar o nariz de fora. Tá faltando um pedaço. Não pode. Para achar o predicado, é do verbo, vai tudo para frente. Isso, exatamente, Diego. Pensa assim, arrancou o sujeito, tudo, incluindo o verbo. Tudo que vier é predicado. Ai, Amanda, bem lembrado. Patrícia, você mandou a chamada? Eu não vi. Patrícia, Eu mandei pro lá em cima, vou mandar de novo. A segunda remessa. Obrigada. Vou deixar. Joia, obrigadão. Tá? Então, não se esqueça, gente. Tudo isso aqui é o predicado. Qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? Salvaram. Salvaram. Salvaram, muito bem. O verbo salvar são estado ou fenômeno da natureza? É uma ação também, não é? Ação. Então, o predicado é verbal. Tá? Professora, e se no caso tiverem dois sujeitos, mas eles não estão separados na frase? Não estão separados? Não importa, Débora. O que for sujeito, você risca. O que sobrar é predicado. Eu vou aproveitar a pergunta da Débora, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Só a título de exemplo, tá? Olha essa sentença aqui, gente. Escreveram belos poemas, vírgula, os poetas apaixonados. Qual é o verbo? Escreveram. Escreveram é o verbo. Quem escreveram? Eu sei. Os poetas. Poetas apaixonados. Mas você falou que se vier depois do verbo, não conta. Pessoal, a gente tem aqui uma ordem invertida da frase. Os poetas apaixonados, eles deveriam estar antes. É por isso que tem essa vírgula aqui, ó.
quando eu desloco o sujeito para o fim da frase. Tá? Então, o que é essa... Então, quando tiver vírgula, você já vai ficar mais esperto, tá? Essa vírgula aqui indica para mim que os caras que deviam estar aqui no começo vieram aqui para o finalzinho. Eu peguei esse sujeito e joguei lá. Quer ver? Faz na ordem direta, que a gente chama. Os poetas apaixonados escreveram os belos poemas. Deu certo? Ficou bom para o seu ouvido? Ficou, né? Então, neste caso, o sujeito está vindo lá no final. Mas eu tenho um sinal gráfico que me indica isso, que é a vírgula, tá? E só neste caso, com a vírgula indicando para você que o sujeito está deslocado, aí você pode entender esse sujeito depois. Mas tem que ter vírgula, obrigatoriamente, é uma regra de pontuação. Se você desloca o sujeito para o final da frase, você põe a vírgula. Professora, fica tipo uma fala, só que sem... esqueci o nome. É travessão? Eu acho que é. Fica tipo uma fala, só que separada com vírgula. Eu vou colocar um exemplo no chat, peraí. Isso, a ideia é essa mesmo, Thalia. Fica uma fala deslocada. Uhum. Alguém tinha me perguntado sobre 2 sujeitos aqui. Professor, e se no caso tivesse 2 sujeitos, mas eles estão separados na frase? Eu não consigo pensar num caso assim. Mas vamos pensar num exemplo, Débora, aí a gente vê como fica. Mas se você, mesmo que eles estivessem separados na frase, e você consegue identificar os 2, tá? Você arranca eles, e o que sobrar é predicado. Igual nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, ó. Isso daqui tudo é predicado. E olha onde está o sujeito. Está lá no finzinho abandonado, tá? Essa do sujeito separado seria tipo: o João mordeu a canela de Joaquim. Mas nesse caso, quem que mordeu? João. Foi João. O Joaquim foi mordido. O Joaquim é vítima, ele não é sujeito. Entendeu? Professora, pegar como exemplo aquela do Trump e do Biden, né? Que são 2 sujeitos. Aí tem que tirar os 2, no caso. Isso. Uhum. Se o sujeito for composto, você tira ele inteiro, tá? Todos os núcleos, arranca eles todos. Exatamente. Se eu colocar assim, ó, celulares, computadores, tablets, headphones, monitores, câmeras, são aparelhos necessários para a educação à distância. Então, vê que eu tenho 6 núcleos. Eu vou arrancar esses 6. Esses 6 núcleos, porque é um sujeito composto. Esses são necessários para a educação à distância, tudo isso é meu predicado. Então, aquele primeiro sujeito, que é um sujeito longo, composto, arranca ele fora, corta ele, tá? Entendeu? Eu não sei se eu consegui muito entender sua pergunta, Débora, mas a gente vai tentando aí, tá? Vamos pensar num exemplo. A propósito, minha gente, esse exemplo que eu acabei de escrever aqui, ó, escreveram belos poemas. Que tipo de predicado que é? Este. Predicado verbal, né? Opa, estranho. Aqui. Então, esse aqui é um predicado verbal. E aqui, os poetas apaixonados é sujeito. Que tipo de sujeito que é? Simples. Sujeito simples. Sabe me dizer por quê? Ó, sujeito simples porque eu tenho um núcleo, poetas. Tá? Um núcleo, um sujeito. Desculpa, um núcleo, sujeito simples. Podemos continuar daqui? Dos predicados? Mais alguma dúvida? O predicado ele é verbal porque ele tem uma ação, é isso? Porque o verbo indica uma ação.
Uhum, Tá certo. Obrigado. isso aí. Agora vamos aqui, ó. Caminhei sozinho pela rua. Qual que é o verbo? Caminhei. 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 Quem caminhei? Eu. Eu. Sujeito? Oculto. Sujeito oculto. Muito bem, porque eu não está escrito lá, né? Qual é o predicado? Caminhei sozinho na rua. Caminhei sozinho pela rua. Muito bem. Qual que é o núcleo do predicado? Caminhei. Caminhei. Caminhei é que tipo de verbo? Ação. Verbo de ação. Então, é um predicado verbal. Olha, gente, predicado verbal é moleza. O trabalho que dá é identificar qual é o predicado. Se identificou, o resto, gente, é tranquilo. É muito fácil classificar predicado, tá? Dentro do predicado, mora um verbo de ação, predicado verbal, tá? Então, vamos continuar. Aqui foi o exemplo que eu dei para vocês. Aqui, ó. Ler é bom demais. Qual é o verbo? Ler. Ler é verbo, mas é daquela classificação que tem valor de nome. Eu vou colocar essa observação. Bom, depois eu coloco no fim. Pessoal, toda vez que vocês virem um verbo terminado em R, em NDO, em ado, ido e ada, esses verbos têm valor de nome, tá? Então, eles não. Quando a gente estiver procurando os verbos e achar esses casos, a gente não vai falar que ele é verbo, a gente vai falar que ele é nome. Fala, Bruna. Então o verbo é no caso. Isso, o verbo principal, que o verbo da oração principal é, tá? Porque esse carinha aqui, ó, ele tem valor de nome. Ele é verbo, mas ele vale como nome, tá? Aqui o quem deixa para lá, porque é sujeito indeterminado, porque a oração, ela é uma oração geral, né? Tem valor geral. Ler é bom demais, é uma sentença geral. O predicado aqui, gente, é. A gente não vai considerar muito o núcleo de predicado aqui. O que a gente vai... Esse caso aqui é um caso especial. Por quê? Porque eu tenho um verbo ser. E quando eu tenho um verbo ser, eu tenho que prestar mais atenção. Tudo com o verbo ser é diferente. A concordância verbal, a concordância nominal, a classificação de predicado e assim por diante. Então, vamos direto ao assunto. Eu identifiquei que o meu verbo aqui é o verbo ser. Então, toda vez que eu tenho um verbo ser ligando o sujeito, que aqui é ler, a um adjetivo, que é bom, eu tenho um predicado nominal. Professora, como assim? Simples. Viu a frase? Olhou o verbo principal é o verbo ser, e dentro dessa frase eu tenho um adjetivo, você tem predicado nominal. Essa é a fórmula do predicado nominal, tá? E aí mais um detalhe. Bom é adjetivo, certo? Falando de classe gramatical. Neste contexto aqui, ele é um predicativo do sujeito. Aí vai o Caio falar para mim assim, só para complicar. Não, não é só para complicar. O que é o predicativo do sujeito? É quando um adjetivo é ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Aí aqui nós vamos ter que lembrar o que é verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que sozinho ele não tem sentido nenhum. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, sou. Eu falar, hã? Se eu disser para vocês andar, andar é um verbo que tem um significado, ele tem ação de andar. Mas sou é uma ação? Não. É um fenômeno da natureza? Não. Então é um verbo de ligação, um verbo de sentido, tá? Então, quando você tem o verbo ser
ou qualquer outro verbo de ligação e mais um adjetivo, você tem um predicado nominal. Vamos continuar os exemplos para isso ficar mais claro. Essa outra frase, ó. Eu fui a criança mais arteira da rua. Deixa eu mudar o verbo. Eu era. Porque fui é tanto do verbo ir como do verbo ser. E eu não quero essa confusão, tá? Por isso que eu mudei. Eu era a criança mais arteira da turma. O verbo aqui é o verbo tá conjugado, né? Era. Era é o passado do verbo ser. Então, você já abriu o olho. Falei, opa, eu não tenho verbo de ação, eu tenho verbo ser. Então, eu tenho que olhar. Tem adjetivo nessa frase? Arteira. Arteira. Eu vou até tirar esse quem aqui, porque esse aqui não vai importar nesse momento, tá? Então, arteira é o adjetivo. Então, percebam. Eu tenho o verbo ser, aqui, ligando um adjetivo ao seu sujeito. Essa pontezinha aqui, tá? Esse verbo, ele só serve para ligar. Ele não tem função sozinho. Então, eu tenho aqui o verbo ser mais predicativo do sujeito, que é a arteira. E o núcleo desse sujeito, o núcleo desse predicado é arteira. Eu esqueci de colocar o de cima. Aqui é bom. Por quê? Porque o verbo Então, o ser... núcleo vai ser o adjetivo? Oi? Então, o núcleo vai ser o adjetivo? Isso. Só que nesse caso, Thalia, a gente vai chamar o nome, a gente vai chamar o adjetivo de predicativo do sujeito. E quando eu falo adjetivo, eu estou olhando essa palavra descolada da frase. Quando essa palavra está dentro de uma frase, o adjetivo ele toma uma outra postura, que é predicativo do sujeito. Mas para você entender, aí na sua cabeça, adjetivo, tá? Não tem problema. É só para você saber que se aparecer na prova alguma coisa, vai aparecer como predicativo do sujeito. Então, o tipo de predicado aqui é nominal. A fórmula do predicado nominal é verbo ser mais predicativo do sujeito. Pessoal, vocês estão conseguindo entender essa segunda parte de predicado nominal? Oi? Vocês estão me entendendo? Então, eu entendi mais ou menos. Acho que seria quando eu tiver o verbo ser e eu tiver um adjetivo, no caso, ele vai ser nominal, é isso? Isso, perfeito. Uhum. Só que nós vamos lidar com os nomes desses verbos um pouco diferente. O verbo ser, aqui é verbo de ligação, e eu vou te dar uma lista de verbos de ligação. E o adjetivo faz papel de predicativo do sujeito. Só para complicar. Gente, é a nomenclatura, tá? Se a palavra é vista sozinha, eu posso chamar de verbo e posso chamar de adjetivo. Dentro da frase, eu vou chamar de verbo de ligação e predicativo do sujeito. Mas aí, Caio, guarda a tua regra, pessoal. Só que você não pode deixar de lembrar desses nomes que eu te falei, porque nesse contexto de classificação de predicado, a tua questão vai te colocar isso. Predicativo do sujeito, verbo de ligação. Tá? Sim, aí se não guardar, tá acaba errando, né? Mas de certa forma é lindo o português. É porque você vai olhar lá, você vai procurar adjetivo. Falei, caramba, não tem a palavra adjetivo aqui? A questão vai estar assim, ó. O predicativo do sujeito. Qual que foi que eu usei aqui? Arteira refere-se a que tipo de predicado? Perdão? A questão pode te perguntar assim, ó. O predicativo arteira refere-se a quê? Só para complicar. Refere-se a... Entendi. Aí, no caso, ele está se referindo ao predicado nominal. Perfeito. Fazer post-it lá. Predicado nominal. Predicativo do sujeito embaixo, assim, pra gente sempre lembrar. Não, no esqueminha que eu fiz para vocês aqui, eu tô colocando, tá? Tô colocando todos os nomes certinho. Então, vamos ver o último exemplo. Todos esses exemplos são iguais, tá? A formulinha é a mesma. Olha lá.
O réu parece tenso. Qual é o verbo? Parece? Não sei, Parece. tenso? Não sei. Parece. Tenso adjetivo. Tá? Quem parece? O réu. O réu. Qual é o predicado, gente? Completo. Pera, parece tenso? É só isso? Porque Parece eu. tenso. Isso, já pegou o esquema, né? Arrancou o sujeito, o que sobrar, não tenha medo de ser feliz, tá? Tudo que sobrar é predicado. Parece tenso. Tudo isso aqui. Parece também é um verbo de ligação, tá? Então, aqui, o que é mais importante para mim? Qual que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é tenso, porque tenso é um adjetivo nesse caso, que é o predicativo do sujeito. Então, aqui também é nominal. Você fala assim, professora, eu vou ter um infarto. Quantos verbos de ligação existem? Não são muitos, são esses daqui, ó. Eu deixei um slide só com os verbos de ligação para você lembrar. Ó, ser, estar, permanecer, ficar, continuar e tornar-se. Esses carinhas aqui são verbos de ligação. Eles são verbos de ligação por quê? Porque eles não têm uma ação, é isso? Isso. Uhum. Porque ele sozinho não tem valor nenhum. Olha aqui, ó. O réu parece tenso. Parece. Só parece, nessa frase, não vale nada. Tá? A criança era arteira. Vamos tirar isso aqui só a nível de exemplo, tá? Depois eu volto. A criança era... Ou eu era a criança arteira. Ou eu era arteira. Ó, vamos tirar tudo os penduricalhos e deixar só a essência. Para que tem esse era aqui? Ele só serve para ligar o arteira ao sujeito. Por isso que ele é verbo de ligação. Porque sozinho não tem valor de nada. Entendeu? Então, e a gente pode trocar qualquer um dos verbos aqui que faz todo sentido, qualquer um dos verbos de ligação. Então, também é uma dica, né? Se você troca, por exemplo, você está em dúvida lá, se continuar é verbo de ligação ou não, troca, coloca um deles. Se qualquer um deles couber, o verbo é verbo de ligação. Olha lá. O réu continua tenso. O réu tornou-se tenso. O réu é tenso. O réu está tenso. O réu... O que mais que tem aqui? Ficou tenso. Você percebe como ele não tem valor nenhum sozinho? Porque qualquer outro da família dos verbos de ligação que você coloque lá, vai dar o mesmo efeito. Ele não muda o sentido da frase, né? Nada. Por isso que a gente fala que ele não tem valor em si. Né? Se eu chegar para você e te der essa definição, Caio, ó, o verbo não tem valor em si. Você fala, meu, o que significa valor em si? Valor em si é isso, ele não muda nada, ele só serve para ligar. Entendeu? Sim, sim. Então, beleza. Então, pessoas, nós vimos predicado verbal, é aquele que tem um verbo de ação. Predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação e mais um predicativo do sujeito. E agora nós vamos ver predicado verbo nominal. Eita, fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Isso aqui está repetido, vou apagar esse slide aqui, ó. É aqui embaixo. Aqui, ó. Então, nós vamos ver o verbo nominal. Então, veja, nós vamos misturar as duas coisas. O predicado vai ter que ter um verbo de ação e mais um predicativo do sujeito. O que eu quero dizer com isso? Vai ter que ter, esse sujeito, ele vai ter que estar relacionado a uma qualidade, a um adjetivo, a uma característica. Vamos ver nos exemplos. O candidato acordou preocupado. Qual é o verbo? Acordou. Acordou. Quem acordou? O candidato. O candidato. Qual é o predicado inteiro? Acordou preocupado. Acordou preocupado. Muito bem. Lembra que eu falei que a gente tem que verificar o verbo. Esse verbo é um verbo de ação? Acordar? Sim. É. Então, se ele é um verbo de ação, ele é núcleo do predicado. Acordou. Só que tem mais um detalhe. Eu tenho uma
característica, um adjetivo, um determinante dentro desse predicado, que é preocupado. Então, acordou preocupado. O que você vai olhar aqui? Ó? Se você tem, além do verbo de ação, alguma característica do sujeito. Se tiver as duas coisas, o predicado é verbo nominal. Repara aqui que preocupado é um verbo terminado em ado, tá? E aqui ele tem valor de nome. Eu sempre estou grifando isso para vocês. Verbo terminado em ado, ido, ada, tem valor de nome. Tanto ele tem valor de nome que aqui ele é um adjetivo. Vocês conseguem entender que preocupado é uma característica do sujeito? Funciona como adjetivo? Sim. Ela está preocupada, né? Então, é uma característica desse sujeito. Por isso que ele é um predicativo. Quando eu falo predicativo, gente, a palavra predicativo é sinônimo de adjetivo. Quais são os predicativos do candidato a prefeito da sua cidade? Ah, ele é honesto, é ficha limpa, é experiente e assim por diante. Então, quando eu falo a palavra predicativo, ela significa adjetivo, ela significa característica. Se você lembrar disso, a hora que aparecer predicativo do sujeito lá, você nunca mais vai esquecer que a palavra predicativo é sinônimo de adjetivo, tá? Então, por que é predicado verbo nominal? Porque tem as duas coisas. Tem um verbo de ação e tem uma característica do sujeito, o predicativo do sujeito. Vamos continuar vendo os exemplos aqui, ó. Os governadores encerraram a reunião satisfeitos. Qual é o verbo? Encerrar. Encerraram. É verbo de ligação? Não sei. Acho que não. Não. Vamos olhar a lista. Tem encerraram aqui? Não tem. Não tem. Quando te falar encerrar, você já pode ter ideia que é uma ação. Opa, eu olhei para o predicado. Não é verbo de ligação? Então não é predicado nominal. Uma alternativa você elimina lá o que você estiver fazendo sua prova. Muito bem. Então, esse predicado aqui, ó, ele só pode ser duas coisas. Ou predicado verbal ou verbo nominal. Muito bem. Vamos olhar para os núcleos desse predicado. Encerraram a reunião. Se eu tenho um verbo de ação, o verbo de ação, ele sempre vai ser núcleo do meu sujeito. Então, um sujeito eu já tenho. Agora eu vou olhar aqui se tem algum adjetivo, algum predicativo relacionado ao sujeito. Governadores satisfeitos. Muito bem. Eu tenho também satisfeitos. Olha lá. Eita, um predicado com dois núcleos, então é um predicado verbo nominal. Viram como resolve a questão? Tem que ser rápido. Não tem outra nomenclatura, né? Não, aqui não. Ok, ótimo. Beleza, né? Pelo menos isso. Estamos salvos. Acho que o Diego queria outra explicação Sobre? sobre isso que você Sobre essa frase. Os governadores encerraram a reunião? Quer preencher todos os itens, é isso? Não, ele não entendeu, eu acho. Tá, então vamos lá. Eu encontrei o verbo aqui, certo? Quando eu encontrei o verbo do predicado, eu já vi que encerrar é um verbo de ação. Então, quando tiver verbo de ação, ele é o núcleo do sujeito. O núcleo do predicado, tá? Então, eu coloquei ele aqui. Então, eu já tenho certeza que pelo menos, no mínimo, verbal é. Agora, eu vou verificar se ele também é nominal, se ele é verbo nominal. Como que eu faço essa verificação? Eu olho no predicado e procuro se tem algum adjetivo relacionado ao sujeito. Tem, satisfeitos. Então, eu tenho dois núcleos dentro desse predicado. O verbo encerraram
E o predicativo do sujeito, satisfeitos. Por isso ele é verbo nominal, porque eu tenho dois núcleos. E eles interagem ao mesmo tempo. Ficou melhor, Diego? Ele é verbal, mas ao mesmo tempo ele também é nominal. Porque ele tem a característica, a gente vê as características separadas. Agora o verbo nominal junta verbo de ação mais predicativo do sujeito. Vamos ver um outro exemplo, às vezes fica mais claro. Os estudantes saíram da prova confiantes. Qual é o verbo? Saíram. Saíram. Qual é o predicado inteiro? Saíram da prova Saíram da prova confiante. Isso, então é esse pedaço que eu tenho que analisar para ver a classificação do predicado. Ah, sim, porque eu tenho o sujeito, né? Antes. Isso aí, ele está escrito lá, larga ele lá, né? Uhum. Esse verbo, ele é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ação, porque sair é ação. Isso, sair é ação. Então, eu tenho um núcleo, saíram. Muito bem. Agora eu vou checar para ver se eu tenho alguma característica do sujeito morando nesse predicado. Confiante. Estudantes confiantes. Então, eu tenho confiantes também. Opa, então eu tenho dois núcleos. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Nominal. Melhorou esse outro exemplo? Ou vocês querem mais exemplos para a gente conversar? No caso, quando tá falando de adjetivo, qual era o nome mesmo que você falou? Predicativo do sujeito. Obrigado. Ó, vai estar aqui, ó. Aqui eu resumo para vocês os tipos de predicados, são só 3. Então, eu tenho um predicado verbal, quando o núcleo é um verbo de ação. Tá? Professora, retorna no slide anterior rapidinho. Até demoradinho, se você quiser, não tem problema. Ai, muito obrigada. Então, vamos lá. Ó. O predicado verbal, o núcleo é um verbo de ação. O predicado nominal tem receita de bolo. Verbo de ligação, que são esses nossos colegas aqui, mais predicativo de sujeito, que é um adjetivo. Aí o verbo nominal junta as duas coisas. Eu tenho um verbo de ação mais um predicativo de sujeito. Dúvidas? Comentários? Exemplos? Choros e lágrimas? Ai, de sempre. Nós somos estudantes, né? Quem é estudante sempre chora. Eu também sou estudante em outros momentos. Eu sempre choro. Eu falo que é só mudar o lugar. Se a gente sai da frente e vai para a cadeira, chora. A Kathleen fez uma pergunta. Por que verbo de ligação e verbo de ação? Acho que foi isso. Ah, eu não estava vendo as perguntas. Gente, olha que lerda que eu sou. Obrigada, Caio, por você responder. Eu não estava vendo os negócios aqui. A Kathleen perguntou o quê? Me ajuda aí de novo. Ela perguntou por que verbo de ligação e por que verbo de ação. Ó, verbo de ação é tudo que nomina uma ação. Então, vamos lá, gente. Qual que é a definição de verbo? Verbo é a palavra que designa, que nomeia ação, sentimento e fenômeno da natureza. Tudo que você pensar esquece português. Tudo que você pensa na sua cabeça que é uma ação. Estudar, ler, correr, amar, prosear, votar. Tudo isso é ação. Tá? Vocês estão me escutando? Olha lá, a Isabela falou. Sim, Isabela. Então, gente, tudo isso é verbo de ação. Todas as nossas ações. Verbo de ligação é aquele que sozinho ele não tem valor nenhum. Ele só serve para ligar o sujeito à característica dele, tá? E aí eu preciso te mostrar um exemplo aqui para a gente entender bem o verbo de ligação.
O verbo de ligação são esses caras aqui, tá? Primeira coisa, se você memorizar, memorizou, são esses, tá? Ela falou Kathleen, assim, não é dúvida. Tá bom. não é Mas essa enfim, agora dúvida. eu vou ter... Não é essa dúvida. Então me diz qual é a dúvida. Assim, lá, volta naquele slide no pretinho, lá onde tem as explicações. Esse? Isso. No verbo nominal tá o verbo de ação mais predicativo do sujeito. Opa, é verbo de ligação. Muito obrigada. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Falha técnica. Obrigada por me avisar. Pronto. Pronto, consertado. E verbo nominal, sim. Verbo de ação mais predicativo do sujeito. Pronto, arrumei. Muito obrigada, Caio. Ajudando a mim e a Kathleen. Perfeito. Tinha uma aluna que perguntou agora há pouco, como assim valor de nome, mas não sei se foi respondido. Ó, valor de nome vai ser assim, ó. Deixa eu abrir um slide aqui. Eu não sei falar sem escrever, né? Os verbos no infinitivo são aqueles terminados em R. Por exemplo, andar. Terminado em R aqui, né? Os verbos no... rapaz. Os verbos no particípio. Particípio. São aqueles terminados em ado, ada, ido. Por exemplo, partido, sofrido. Partido do verbo partir, tá? Sofrida, né? Ô, vida sofrida. Esse tipo de exemplo. E os verbos terminados, os verbos no gerúndio. Terminados gerúndio. Em NDO. Por exemplo, falando, fazendo e etc. Esses verbos aqui são verbos nominais. Eles têm valor de nome. Porque geralmente a gente não usa eles sozinhos. Eles precisam de um outro verbo. Então a gente usa eles em locuções, tá? Por isso que ele tem valor de nome. Você não usa sozinho. Lembra do telemarketing lá, quando você liga para fazer alguma reclamação. O que a pessoa fala? Estarei enviando o seu pedido ao gerente. Estarei solicitando a sua requisição. Então, percebam que eles não vêm sozinhos, eles sempre vêm com o outro. Então, primeiro, eles estão presentes em locuções e verbais. Cadê meu mouse? Locuções verbais. Então, eles estão com um verbo principal, e mais esses caras aí, tá? Meu Deus. Mais os verbos nominais, tá? O que vem junto com ele, o verbo que vier junto na locução verbal, é que vai te dar o tempo, o modo, a pessoa e assim por diante. Vai funcionar mais ou menos assim, ó. Deixa eu dar um aqui. Esses caras aqui são os verbos nominais, né? Então, assim, exemplo. Estarei agendando a sua solicitação. Olha, aqui eu tenho uma locução verbal. Este verbo aqui está no gerúndio. Ele tem valor de nome por quê? Porque ele não é um verbo propriamente dito. Porque ele não tem tempo, não tem modo, não tem número. Verbo principal. Estarei, futuro. Quem estarei? Eu, primeira pessoa do singular. Modo, indicativo. Então, esse cara sozinho, ele não dá essas informações. Ele precisa do outro. Além de fazer parte de locuções verbais, eles também assumem papel de
predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, quem faz esse papel normalmente são adjetivos. Mas como esses caras têm valor de nome, têm valor de... O que é ter valor de nome? Ele pode substituir tanto um substantivo quanto um adjetivo. Então, ele vai tomar um lugar. Quer ver? Ó, ela está bonita. Esse bonita aqui é um adjetivo, certo? Adjetivo normal. No lugar dele, eu posso colocar ela está preocupada, ela está atarefada. Perceba que esses caras aqui, ó, que substituem o adjetivo, eles terminam em ada, que é um verbo no particípio. Então, eles tomam o lugar de um adjetivo. Eles tomam o lugar de um nome. Por isso que tem valor de nome. Por isso que são verbos nominais. Quem me perguntou, entendeu? Então, muito bem, aquela aula de verbos nominais que eu ia dar, não preciso mais, ó, explicado. Por que vocês estão lembrando do livro Morte e Vida Severina, gente? Olha o Diego, o que ele falou. Quem, Diego? Quer ver? Ó, que vocês ainda vão lembrar de mim no meio de prova. Depois vocês me contam. Sofrida, partida, aí ele falou, Ó vida Severina, não queria ter vivido essa vida tão sofrida, essa vida Severina, não é, Chico? Amo de paixão Ariano Suassuna esse livro, Morte e Vida Severina. Pode procurar lá, tem isso que eu acabei de falar. Sim, conhece? Ai, adoro Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna tem um monte de entrevista no YouTube que a gente morre de rir, assim, são as coisas muito engraçadas. Tem uma que ele fala sobre ir à Disney. Coloca lá no YouTube, Ariano Suassuna, Disney. Vocês vão rachar de rir, porque ele era fantástico. E ele tem uns aforismos assim, no mundo existem 2 tipos de pessoas, as que concordam comigo e as equivocadas. Fantástico, um autor que eu gosto muito. Então vamos lá. Né? Boa, né? Os 2 tipos de pessoa, eu acho barato. Aqui, ó. Então vamos treinar um pouquinho de... Só volta lá um pouquinho que eu não terminei de copiar aquele slide lá. Qual, querida? O verde? Da definição? Esse? Debaixo do verde. Tá aqui. Pode terminar. Nossa, gente, hoje nós não vamos dar conta dos slides. Semana passada eu achei que eu fiz pouco, hoje eu fiz muito demais. Nada. Então, vamos lá. Só para praticar rapidinho aqui, tá? Depois a gente para as dicas e eu deixar vocês em paz. O MEC lançou, de novo aqui, o novo método de avaliação do Enem. Fala para mim, qual é o predicado inteiro? Lançou o novo método. Lançou o novo método. Isso. Deverá ser, né? Perfeito. Lançou, verbo de ligação ou verbo de ação? Ação. Ação, então ele é núcleo do predicado. Tem qualidades aí, tem predicativo do sujeito? Algum adjetivo relacionado a MEC? Não. Não. Então, ó, só tem o lançou, né? Então, esse predicado, ele é verbal. É assim que faz a questão, gente, para ir rapidinho. Tá? Vocês vão ver que essas frases aqui, tem algumas que a gente viu lá na classificação do sujeito. Então, como a gente já classificou o sujeito, agora a gente está classificando o predicado. Segunda, escureceu muito rápido no fim da tarde. Qual é o verbo? O verbo é escureceu. Qual é o predicado? A
A frase toda. Isso, escureceu muito rápido no fim da tarde. Qual é o escureceu? É um verbo de ação ou é um verbo de ligação? De ação, né? Na verdade, nenhum dos dois, né? É um verbo de fenômeno da natureza, mas você vai entender ele aqui como um verbo de ação, porque só te interessa, presta atenção, para a classificação de predicado, só te interessa ver se é verbo de ligação ou não, tá? Então, ele é núcleo do sujeito, porque ele não é verbo de ligação. Tem predicativo do sujeito? Tem alguma... Aliás, qual é o sujeito? O sujeito? É, O sujeito não tem, eu acho. é sujeito oculto, né? Porque é fenômeno da natureza. Sim. Sujeito Agora, só uma inexistente, perdão. pergunta. Oi. No caso, tipo, nessas provas do pré-vestibular, o Enem e tal, vai estar meio que explicado, assim, o que que é o predicado, vai tá, ou o que que é o... Não, eu vou ter que identificar, assim, o que que é de bate-pronto, assim. Uhum, exatamente como a gente está fazendo. Mas, Caio, fica assim, não se apavora, tá? Perguntas muito diretas, igual esses exercícios que a gente está fazendo, vai cair em concurso, tá? Tipo, concurso de prefeitura, concurso de estado. Prova do Enem, prova de vestibular, em geral, tem texto, e você vai mais para a interpretação do texto do que para a gramática pura. É a aula que eu vou te mostrar semana que vem. Beleza. Ajuda você a saber esse lance de classificação de sujeito? Sim, porque no meio de um texto, ele pode te perguntar lá do segundo parágrafo, ele pega um verbo e fala assim, a que sujeito se refere? E você olha lá, o verbo que ele destacou é um verbo impessoal, igual ao verbo haver. Opa, se é igual ao verbo haver, ele não se refere a nenhum sujeito. Tá? Sim, Então, aí, é essas manhas que te ajudam a resolver a prova. sim. No caso, tipo, escureceu. Ele é um verbo de... Fenômeno da natureza. Exato. E aí, no caso, a gente está pegando o predicado, certo? Certo. E, tipo assim, a pergunta foi, como que eu vou explicar? Quando tiver na prova, assim, ele vai estar explicando que ele vai estar querendo um sujeito ou que... Tu consegue entender? Tipo, eu não consigo formular a pergunta. Eu entendi. Você quer saber se o enunciado da pergunta vai ser claro para você? Se ele está falando sobre É. predicado ou sobre... Sim, uhum, com certeza. Com Ah, tá certeza. bom. Tá? Ele vai te dar essa parte grifada. Ele vai, por exemplo, ó, aqui, esse escurecer não é um bom exemplo do que eu quero te dizer, mas o primeiro lá, ó, qual é a classificação possível para o período grifado? Aí você já vai ver lá. Isso tudo que está grifado é um predicado. Então, qual é a classificação possível? Só relacionada a predicado. Ou ele Ah, poderia te entendi. perguntar assim, ó, qual é a classificação do predicado da frase acima? E não grifar nada. Aí você tem que achar o predicado e você tem que classificar. Sim, sim. Porém, eles deixam claro o que eles precisam, o que eles querem ali, né? Uhum, ele vai te dando as dicas, ou ele grifa, ele coloca em negrito, ou ele diz diretamente qual é a classificação do predicado, qual é a classificação do verbo, tá? Isso aí, quanto ao enunciado, você pode ficar tranquilo. Sempre vai ter. É necessário que esteja muito claro o que eles estão te perguntando. Ok, beleza. Então tá. Gente, aqui como o sujeito é oculto, obviamente não vai ter nenhum predicativo do sujeito, concorda? Porque se não tem sujeito expresso, não tem jeito. Então, aqui o núcleo do sujeito é escureceu e eu tenho aqui um predicado verbal. Vamos terminar essa parte aqui, ó. Antônia anda triste e cabisbaixa. Qual é o verbo? Anda. Anda. Qual é o predicado? Anda triste e cabisbaixo. Isso. Muito bem. Anda é um verbo de ação ou de ligação? Ação. Ação, do verbo andar. Ação. Tem algum adjetivo relacionado a esse sujeito aqui? Cabisbaixa? Cabisbaixo e Triste. triste, tem dois, né?
Triste. Então, olha lá. Eu tenho 3 núcleos, mas um é verbo de ação e os outros 2 são adjetivos. Então, aqui eu tenho... Opa! Ai, o que eu fiz? Aqui eu tenho um predicado verbal. Mas, atenção. Aqui nessa frase a gente não tem contexto, tá? Isso, Diego, os dois. A gente não tem contexto. A gente pode entender o verbo andar, ora como verbo de ação, ora como verbo de ligação. Pode ser andar, o meu jeito de andar mesmo, um movimento físico, e pode ser como eu estou me sentindo. Olha, Antônia parece triste e cabisbaixa. Antônia está triste e cabisbaixa. Então, com o verbo andar, eu só peço para vocês terem um pouco de cuidado para analisar o contexto. Mas aí tem que ter contexto para você saber se ele é de ação ou se ele é de ligação. Por quê? Porque o andar, ele pode ser sinônimo de um dos verbos de ligação. Fala, Caio. Não, tipo assim, ele não tá naquela regrinha, né? Andar. Mas ele não tá justamente porque ele pode ser um verbo de ação, correto? Uhum. E aí, se você analisando o contexto, você entende. Nesse caso, ele seria então um verbo de ligação. Pode ser de ligação, pode ser de ação. A gente precisa saber do contexto. Ah, Eu e a posso frase dizer não assim, tem- por exemplo, Antônia arrasta os pés, anda triste e cabisbaixa. É o jeito de andar mesmo, é o movimento, não é? Do arrastar os pés é um jeito de andar, é um movimento. Ou Antônia anda triste e cabisbaixa, pode ser ela parece triste e cabisbaixa. Aí, gente, vai precisar ver o que vem antes. Só essa frase, só ela, solta, é uma frase muito perigosa. Dificilmente vai cair no vestibular. Eu só coloquei para pedir para vocês prestarem atenção no verbo andar. É só essa a minha intenção. Por gentileza, você consegue colocar uma frase em que esse andar seja um verbo de ligação? A mesma? A mesma frase. Deixa eu tentar aqui. Texto, assim, no caso, tipo. Pensa que está dentro de um texto e tem alguém falando da Antônia. Alguém descrevendo. Antônia era uma pessoa feliz e muito interessante, e em poucos dias sofreu uma grande perda em sua vida. Ponto. Antônia anda triste e cabisbaixa. É como ela se sente. Então é verbo de ligação. Ah, entendeu. Obrigado, obrigado. Pois é. Essa é a graça, né? Essa é a graça de ter coisa diferente. Então vamos lá, vamos terminar isso aqui. Ela anda muito depressa. Ó, aqui é verbo de ação, gente, porque é o jeito que a pessoa está andando, é o movimento, tá? Então, aqui nessa segunda frase, anda muito depressa é o meu predicado. Aqui o verbo andar é ação, tá? Então, esse andar, ele é um verbo de ação nesse contexto. E eu tenho ainda aqui depressa, é o predicativo do sujeito, né? Porque ela está depressa. E aqui eu tenho um verbo nominal. Opa, não é depressa que não, é apressada, tá? Deixa eu arrumar. Apressada. É apressada que é predicativo do sujeito. Então, ela está apressada. Tá? É uma característica dela, por isso que ele é verbo nominal. Entendido? Sim. Então, vamos para a última para a gente poder descansar. Você continua teimando comigo. Olha lá. Qual que é o verbo aqui? Continua. Continua. Aí tem que lembrar que eu tenho uma locução verbal, né? Eu tenho 2 verbos. Mas vamos deixar o continua. Continua é verbo de ligação?
Sim. Sim. Então, qual é o tipo de predicado? Ele é. Caraca, Nominal. Só tem Não, duas é. nominal. Nominal. Isso. porque Nossa, não tem prof, o adjetivo, né? ele tem o adjetivo. Não, isso, desculpa. Tá certo, você tá certo. Não tem adjetivo. E assim, gente, verbo nominal é facinho de classificar. Achou um verbo de ligação? É predicado nominal. Não precisa ver mais nada. É o verbal e o verbo nominal que dá um pouquinho de trabalho. Mas é pouco também, né? Perto do sujeito, a classificação do predicado é moleza. Pessoas, eu vou deixar para vocês o restante dos slides, tá? Então, tinha mais 2 dicas aqui. A gente terminou de resolver os exercícios relacionados à gramática de hoje. Essas dicas são sobre é preciso, é necessário, é bom, é proibido. Eu retomo a aula da semana que vem, na terça-feira, a partir disso daqui, que nós precisamos entender essas expressões. E depois eu vou falar sobre anexos, as variáveis que alguém me pediu na semana passada, e aí tem exercício. Bom? Lembrando... Professora, Oi, fala, Bruna. pode trazer daí os 3 tipos de sessão? Ah, boa, você não tinha notado ainda. Claro, posso sim. Sessão com 2 S, sessão com S só, e sessão com C cedilha. Ótimo. Mais algum pedido, gente? Vocês sabem que vocês podem fazer pedidos para mim, né? Que daí eu vou trazendo nas próximas aulas. Daqui a pouco eu coloco nos grupos os slides e também vai estar disponível no site, tá? Tenham um bom restinho de semana. Amanhã não tem aula de inglês, porque vocês têm aula interdisciplinar. Aproveitem muito. Se eu tiver tempo, eu juro que eu mando um texto para vocês treinarem e fazerem atividade. Ô, Ana, qual seria Tchau, esse professora. site? Tchau. Oi? Fala, Kai. Qual seria esse site? Patrícia, você consegue colocar o link do site, do Prevec? Vou pesquisar aqui, tá. prof. Só um minutinho. Você tem no Facebook ou no Instagram, o Prevec? Não O tenho, cursinho? mas eu procuro. Tá, porque lá eu não sou muito fã do Instagram, porque eu sou meio descoordenada para mexer com essas coisas. Eu só tenho Facebook. Se você entrar no Facebook do Prevec, lá tem o site. Sim, beleza. Tá bom? Obrigado pela aula também, as explicações, foi bem legal. Volte sempre. Semana que vem é na terça. Terça eu tô aqui. Beleza. Tchau, boa gente. noite. Obrigada Boa por ter noite. ficado até o final. Boa noite. Tchau, Robson. Tchau, Bom pessoal final do de semana. chat. Tchau. Tchau, Para galera. você também. Ah, aqui tem acento no plural. Posso? Acento diferencial, Érica. Os exercícios, Camila, já vai estar o link nos slides que eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho. Bom, prof, eu não consegui encontrar o site, mas eu vou achar e na próxima aula a gente manda, eu mando no chat. Tá, eu vou tentar colocar no final dos slides aqui, porque eu vou passar só os slides para PDF para a gente distribuir para eles, tá bom? Tá? Aí na próxima aula a gente lembra também de colocar, é bom pôr. Para eles Então tá. pegarem material e tudo mais, né? Tá bom. Isso. Uhum. Obrigada, tá, Patrícia, ter ajudado a gente Nada, hoje. Tá? Um sem abraço, problema. gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Profe?